O debate em torno da Lei 10.406 de 2002 está causando diversas discussões. A polêmica está nos artigos 20 e 21 da lei, que afirmam que a exposição ou a utilização da imagem de uma pessoa poderão ser proibidas a seu requerimento e sem prejuízo de indenização que couber se lhe atingirem a honra, a boa fama ou a respeitabilidade, ou se destinarem a fins comerciais, e que a vida privada da pessoa natural é inviolável. Em resumo, qualquer cidadão brasileiro, seja ele uma celebridade ou um traficante condenado pela justiça, pode impedir a venda de uma biografia sobre si, se pretender. Comigo está o Dr. André Weyer-Miller. Seja bem-vindo, doutor, professor. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui novamente na TV Fevale. Como profissional do direito, essa é uma lei de 2002, como eu falei, da Constituição. O que muda agora? Por que toda essa polêmica a respeito das biografias, dessa lei das biografias, professor? Bom, eu acho que inicialmente a gente precisa entender um pouco esse contexto legislativo brasileiro, constitucional brasileiro, para a gente conseguir localizar essa polêmica de forma adequada. A Lei 10.406 de 2002 é o próprio Código Civil, que a gente chama, que vem de toda uma tradição de codificação de leis que nasce lá do direito do Código Civil Napoleônico de 1804 e vem sendo trazido em legislações ocidentais até a nossa, brasileira, que veio então a modificar alguns dispositivos do antigo código que era de 1916. Bom, só para contextualizar um pouco o que é o Código Civil. Então, dentro do Código Civil, que é uma lei que tem mais de 2.000 artigos, estão os regramentos das principais situações do direito privado no Brasil, inclusive situações atinentes ao direito ou à proteção dos direitos da personalidade, da pessoa, do seu nome, da sua honra, e também dispositivos que tratem de eventual necessidade de pedido indenizatório sobre algum tipo de problema que cause, por exemplo, um dano moral ou coisa desse tipo. A discussão que se está colocando agora, ela é nova, mas ao mesmo tempo ela, de alguma maneira, me parece um pouco, talvez exagerada em alguns aspectos, uma vez que a gente tem na Constituição brasileira, no seu artigo 5º, um rol enorme de direitos e garantias, o famoso artigo 5º da Constituição. E nesse artigo 5º se prevê que nós temos no Brasil ampla liberdade de expressão, de manifestação, até porque foi uma Constituição que, promulgada em 88, ela vem desse período de ditadura militar, então ela tem esse viés assim reformador de um passado mais repressivo, mais censurador, que era a época, vamos dizer, da ditadura militar. Então a nossa Constituição nos dá plenos direitos para exercer as nossas ideias. Porém, ela também limita isso, de certa maneira, quando também, ao mesmo tempo que dá direito a uma livre manifestação, também dá a possibilidade de se cobrar eventualmente algum tipo de ressarcimento por algum abuso em relação a isso. Isso também é um direito constitucional. Eu tenho o direito de me preservar em relação a certas coisas, como tu e assim por diante. Agora, o que está se colocando é justamente o seguinte: quando a gente tem no Brasil um grande número de pessoas com exposição pública que tiveram as suas histórias de vida transformadas em livro por terceiras pessoas, está esse conflito. É um conflito que não é de agora. Evidentemente que essa problemática já vem de mais tempo. Devo ou não devo pedir autorização para a pessoa para publicar minha pesquisa sobre essa pessoa? Bom, aí então geraram alguns problemas entre algumas celebridades, como o Roberto Carlos, teve recentemente um programa que se falou nisso, onde ele coloca essa situação, porque ele mesmo conseguiu tirar de circulação uma biografia sobre ele. Feita por um jornalista. Isso. Claro. Então, o que acontece? Ele se sentiu, de alguma maneira, exposto demais, pelo menos essa é a posição dele, e com isso ele entrou com uma medida judicial e conseguiu fazer valer isso que tu comentaste antes. Esses dois dispositivos dessa lei, que é o Código Civil, que trata justamente dessa possibilidade da gente proteger a nossa personalidade. Professor, quem é beneficiado com essa lei? No caso, as pessoas, o cidadão comum, que pode se sentir protegido, porque até que ponto ele é protegido por essa lei, já que qualquer pessoa pode sim publicar e aí é preciso entrar na justiça contra aquela publicação. Roberto Carlos conseguiu
mas nem todos, né, têm a visibilidade e conseguem também. E, claro, a gente está falando aqui hoje de biografias, mas existem artigos e reportagens também sobre determinadas pessoas que sim. pode gerar alguma polêmica, Exatamente. que não precisa necessariamente ser uma biografia, Exatamente. que é um livro profundo de uma pesquisa, às vezes que demora anos sobre uma determinada pessoa. É que, claro, todo mundo pode se beneficiar dessa proteção, até porque ela é uma proteção, vamos dizer assim, do Código Civil, do direito privado, que a gente chama, e também uma proteção constitucional. Só que o que está acontecendo agora é uma discussão em cima justamente da interpretação desses dois artigos do Código Civil que tratam dessa possibilidade de qualquer um se proteger. Claro que essa proteção ela vai valer na prática mais para pessoas expostas publicamente, seja na arte, seja na cultura em geral, seja esporte, seja político. São pessoas que têm uma exposição tão grande que acaba despertando interesse das demais pessoas pela sua história. Então, se esse interesse existe, também existe interesse de escrever sobre isso, de conhecer sobre isso, documentar essa vida. E tem muitas coisas que as pessoas não querem falar mais, ou são coisas do passado que todo mundo tem e que as pessoas talvez se sentem meio constrangidas em revelar isso num livro. Então, o que acontece hoje? Para que o editor, para que o autor, vamos dizer, da biografia, o editor que vai fazer a publicação específica, tenha o mínimo de segurança jurídica, o correto é que ele realmente busque essa autorização. Porque se ele não tem essa autorização, faz todo o trabalho, lança o livro, pode acontecer. Corre um risco. Claro, corre um risco enorme desse livro ser retirado de circulação, como tu bem colocaste, a gente estava falando do exemplo do Roberto Carlos, sob esse ponto de vista, sob o ponto de vista de que ele tem, conforme o Código Civil, o direito de impor à curiosidade pública a sua privacidade. Então, essa associação, a ANEEL, que é uma associação de editores de livros, né, entrou com essa ação questionando a interpretação que está se dando a esses dois artigos do Código Civil, ou seja, estão querendo dizer o quê, na prática? Que esses dois artigos não estão de acordo com o que preceitua o artigo 5º, que é aquele artigo 5º da Constituição, que dá amplas garantias no que se refere principalmente ao direito de todos terem acesso às informações. Essa abertura que eu falava antes, que vem assim de uma nova visão da realidade, da política, enfim, da sociedade pós, vamos dizer, ditadura militar. Então, a nossa ideia constitucional é que realmente nós tenhamos o maior acesso possível às informações. Agora, esse acesso amplo que a gente tem não pode ser confundido com passar do ponto da esfera privada. E aí entra o direito privado, que é o Código Civil, para proteger justamente a personalidade, o nome, a história, a trajetória de alguém. Então, realmente, é uma discussão bastante interessante e acho que mais difícil de se resolver, inclusive. Primeiro porque nós temos um preceito constitucional que garante amplo acesso a informações. A liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Tá. E, por outro, nós temos um dispositivo de direito privado que protege isso como até um bem meu, porque, na verdade, eu posso dispor ou não dessa, vamos dizer assim, dessa publicidade, porque ela me pertence, porque é a minha história. Então, é uma discussão interessante, porque se, de um lado, a gente quer ter ampla liberdade, a gente também quer ter ampla proteção. Então, como tu bem falaste antes, pode ser qualquer pessoa que pode ter a sua biografia, a sua história exposta, tanto por um livro, quanto por uma reportagem, um artigo, ou, enfim, um artigo de jornal, que pode não gostar. Então, essa discussão de se pode ou não pode flexibilizar a aplicação do Código Civil, eu não sei, ela sinceramente não me parece algo assim que deveria ter tomado essa proporção. Porque se a gente tem essa proteção garantida e alguém passa do limite, tu já tem essa garantia posta na responsabilidade civil, que é um outro artigo do Código Civil. E esse passar do limite também é muito pessoal, né? É subjetivo, é pessoal, assim como é o dano moral. O que pode ser uma dor, um sofrimento para ti, pode não ser para mim e vice-versa. Então fica muito difícil avaliar até que ponto uma pessoa deve ou não proteger uma determinada história. Pode ser uma coisa para nós muito simples, mas para aquela pessoa pode ter um efeito devastador na sua vida privada. A gente nunca sabe. A gente nunca sabe e é por isso que a gente vai para um pequeno intervalo agora e na volta a gente continua falando então desse assunto, já que no Especiais de hoje, o assunto é sobre a lei das biografias não autorizadas. Nós já voltamos.